Recentemente, nós brasileiros ficamos felizes e orgulhosos com a conquista do Oscar de melhor filme internacional. Ainda Estou Aqui retrata em sua história parte da dificuldade que vivemos durante a ditadura militar. E você sabia que a Igreja Católica teve uma grande importância nesse período? É por isso que vamos conversar agora, ao vivo, com a Amanda Oliveira, que escreveu o livro Dom Benedito Ulloa Vieira, uma trajetória de esperança. Amanda, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda ao Pautas da Igreja aqui na TV Paeter. Boa noite, Alex. Agradeço a oportunidade. E eu queria que você já começasse falando para a gente, primeiramente, Amanda, quem é esse que dá o nome a essa obra, né? Para todo mundo em casa entender um pouquinho mais. Dom Benedito, conta um pouquinho mais sobre ele para a gente. Bom, Dom Benedito de Ulloa Vieira, ele foi o segundo arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Uberaba, a qual eu pertenço, né? Eu sou nascida e criada na cidade de Uberaba, mas ele teve um papel muito importante na nossa igreja do Brasil, de forma geral. Ele foi bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, antes de chegar aqui em Uberaba, ser nomeado, né? E chegou a ser presidente do Regional Leste 2 da CNBB, que abrangia até então os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e chegou ainda a ser vice-presidente da CNBB, né? Então, a partir desses papéis de bispo auxiliar, de arcebispo, de presidente do regional e vice-presidente da CNBB, ele teve uma atuação muito importante durante, então, esse período da ditadura civil-militar, que foi, então, tema da minha pesquisa para a realização da minha dissertação de mestrado. Que legal, que interessante essa pesquisa. E eu queria saber de você, Amanda, o seguinte, como é que a Igreja Católica ela participou assim, ativamente da ditadura militar? Porque muita gente não viveu naquela época, às vezes não teve a curiosidade também de aprofundar o conhecimento como você fez, né, em relação a essa participação. Queria que você contasse para a gente um pouquinho, né, do quanto foi importante essa presença da Igreja Católica. Isso, Alex, inicialmente, né, nós tivemos uma participação da igreja no sentido contrário, né, às ideologias, digamos assim, mais populistas que o Brasil tinha, né, ali ao longo dos anos 60. E aí, então, a partir do acirramento, né, do governo militar, os bispos, então, começaram a fazer as denúncias, né, a partir das ferramentas que tinham na época, os jornais diocesanos, as rádios católicas, nas homilias, produção aí de panfletos para serem entregues nas celebrações, né? Então, como a nossa igreja, não só enquanto Brasil, mas América Latina, vivia aí, né, com grande fervor o Concílio Vaticano II, a luta pela justiça social, né, e pelos direitos humanos e tudo mais, foi o grande mote, né, da igreja de uma forma geral. Evidentemente que isso não era unânime, né, nós temos a graça de termos uma diversidade de pensamentos dentro da igreja, mas um número considerável do episcopado brasileiro, então, viu ao longo aí dos anos da ditadura civil-militar uma necessidade de luta por aquelas pessoas que sofriam, não apenas com a censura, com as prisões, até mesmo desaparecimentos, né, e tudo mais, como a gente pôde ver aí a partir do Ainda Estou Aqui, mas principalmente aquelas pessoas que estavam em regiões marginalizadas, né, sem acesso a itens básicos como moradia, educação, saúde, né, e até mesmo emprego. E a Igreja Católica participando, né, ativamente de tudo isso, colocando em prática tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, nos orienta também em relação a cuidar do próximo. E eu queria saber de você, como é que foi essa pesquisa, Amanda, para poder chegar a tudo isso? Você teve muita dificuldade em encontrar referenciais para chegar a esse resultado, a essa obra? Conta um pouquinho para a gente como é que foi todo esse trabalho como pesquisadora. Bom, primeiro foi assim um trabalho bem intenso, né? Eu procurei sair um pouco do óbvio, porque muitas das vezes a gente tem muitas produções de grandes cidades, né? Grandes centros políticos, Rio, São Paulo, né? E apesar de Dom Benedito partir, né, a sua trajetória acontecer na maior parte na cidade de São Paulo em si,
ele traz, então, essa experiência da região ali de São Paulo para o interior, né, de Minas Gerais, né, região do Triângulo Mineiro, aí, de Uberaba e tudo mais. E, então, eu busquei trazer outras figuras do episcopado brasileiro, né, que tiveram um papel também fundamental nesse processo, e para a gente sair um pouco de nomes já conhecidos, né, como Dom Paulo Evaristo Arnes, com o qual o Dom Benedito tinha uma amizade muito forte, que durou até o fim da vida de Dom Benedito, né. Mas aí temos a figura de Dom Helder Câmara, né, temos ainda, na minha pesquisa, eu ainda tive a perspectiva de trabalhar Dom Benedito e as relações que ele teceu dentro do episcopado, né? Então, eu trouxe ainda uma visão sobre o trabalho de Dom Angélico Sândalo Bernardino, que chegou a ser também bispo auxiliar de São Paulo, e depois foi bispo de Blumenau, né? Dom Angélico, se eu não me engano, se não me falha a memória a partir da minha pesquisa, ele é o último bispo, né, que lutou contra a ditadura, que ainda está vivo, né? Então, ele ainda está aqui entre nós. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, fiz algumas visitas, ele me deu alguns depoimentos, né? Mas, no geral, eu tive a facilidade, sim, de encontrar um material muito vasto, né? Porque o Dom Benedito, ele tinha uma organização administrativa e pastoral muito bacana, e isso favoreceu, então, o desenvolvimento da minha pesquisa. Ô, Amanda, entender a história do nosso país, inclusive a ditadura militar, é algo que todos nós, né, devemos fazer, inclusive, para compreender como tudo aquilo aconteceu, para que a gente jamais volte para aquela situação, né? E eu queria saber de você, como é que quem está em casa nos acompanhando nesse momento, ela possa ter o acesso a essa obra escrita por você? Como é que a pessoa faz para ter o acesso a esse material, a esse livro? Ah, sim. Alex, então, eu fiz uma tiragem, né, agora em fevereiro, e aqueles que tiverem o interesse, né, de adquirir a minha obra, minha pesquisa, é só me enviar um e-mail, né, amandaoliveira1835@gmail.com. amandaoliveira1835@gmail.com. Consigo enviar um exemplar para qualquer região do país, né? É só entrar em contato comigo, que aí eu consigo, então, fazer essa logística para as pessoas não conhecerem apenas a história de Dom Benedito, mas um pouco mais sobre esse período que a Igreja no Brasil teve a coragem e a profecia necessária para ajudar aqui a atravessarmos este momento aí de várias sombras, né? Com certeza, viu, Amanda? Inclusive, te parabenizar por esse trabalho super especial que nos auxilia também em relação aos conhecimentos da Igreja Católica, além, claro, de conhecer um pouco mais aí da história do nosso país, desse período da ditadura militar, que é algo, inclusive, que vem sendo muito ressaltado, principalmente, como disse aqui no início do nosso bate-papo, depois da conquista do filme Ainda Estou Aqui, como melhor filme internacional, vencendo o Oscar. Isso desperta o conhecimento de muitas pessoas a saberem como realmente tudo aconteceu e o papel da Igreja Católica naquele momento da nossa história. Amanda, muito obrigado, parabéns e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Alex, e a toda a equipe, e nos vemos em breve.